Olá, galera do segundo ano. Nosso tema para estudo é o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. Esse estilo que, ainda em consonância com o que ocorria em Portugal no século XVIII, na literatura brasileira apresenta manifestações do arcadismo neoclassicismo, que é um estilo que vai predominar entre as primeiras décadas do século XIX. O arcadismo ou neoclassicismo, como o segundo nome já diz, foi uma retomada ao estilo clássico, que quer dizer uma coisa bem antiga. O período do arcadismo no Brasil é defasado em relação ao arcadismo europeu, mas recebe dele fortes influências. Os poetas árcades mais importantes de nossa literatura foram intelectuais envolvidos com a Inconfidência Mineira. O nome mais importante desse período de arcadismo é de Tomás Antônio Gonzaga. O poeta sempre usava o pseudônimo de Disseu, e sendo Marília sua musa inspiradora. A seguir, na página 35 do livro didático de vocês podem observar o texto 19 de Tomás Antônio Gonzaga, intitulado como a Lira 21. Nesse texto, ele expressa algumas características do momento em estudo, e ele cita o seguinte, que mesmo os anos tenham se passado, a forma de como as pessoas se apaixonam costumam ser as mesmas. As reações, sentir certa fixação pela pessoa amada, parecer meio perdido. Isso também é um estudo que hoje se dá através da psicologia, que é como as pessoas se comportam, quais são as reações, questão dos batimentos cardíacos, dos gestos, enfim, toda aquela adrenalina e sensações de descontrole que os adolescentes ou os apaixonados sentem hoje em dia a dia. Uma das convenções do arcadismo é o poeta fingir que é um pastor, assim também como chamar sua amada de pastora. Essa convenção decorre da necessidade de mostrar que o eu lírico sempre está próximo da natureza, capaz de conviver com ela harmoniosamente, e para quem a vida da cidade é sempre desgastante e cheia de falsos atrativos. Gonzaga apresenta-se como um pastor Disseu, que ama a pastora Marília. Isso na Lira 21, como vocês já podem observar, que representa um ambiente harmonioso, dedicando-se a desfrutar calmamente da vida e do amor. As características, elas podem se delimitar o arcadismo no Brasil entre os anos de 1768, que foi a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, melhor dizendo, onde dá-se o início do romantismo. Apesar dos traços do cultismo barroco em alguns poetas, a maioria deles procurou seguir as convenções neoclassicistas europeias, que são elas: a utilização de personagens mitológicos, a idealização da vida campestre, o bucolismo, como já citei, que é a questão de dar mais valor à natureza, à harmonia. O eu lírico caracterizado com um pastor e a mulher amada como uma pastora, era um fingimento poético. Um ambiente tranquilo, idealização da natureza, cenário perfeito e aprazível, que é o locus amenus, que eles chamavam lá como uma expressão espanhola. Visão da cidade como um local de sofrimento e corrupção, que é o fugere urbem, que era fugir da cidade em latim. Elogio ao equilíbrio e desprezo às extremidades, que essa expressão aí que se diz respeito à expressão de Horácio. Outras características, como vocês podem observar, que é o desprezo aos prazeres do luxo e da riqueza, o aproveitamento do momento presente, aproveitar a vida devido à incerteza da manhã, a vivência plena do amor durante a juventude, além de outras características trazidas da Europa, que o arcadismo no Brasil adquiriu algumas particularidades temáticas abaixo apontadas, que é a inserção de temas e motivos não existentes do modelo europeu, como a paisagem tropical, elementos da flora e da fauna do Brasil e alguns aspectos peculiares da colônia, como a mineração, por exemplo, que foi concomitante com a questão da Inconfidência Mineira lá em Minas Gerais.
Episódios da história do país, nas poesias eróticas, o índio como tema literário. Esses novos temas já prenunciam que seria o romantismo no Brasil, que é a representação indígena da cor local. Na parte lírica, que é a poesia lírica, Cláudio Manuel da Costa, né, introdutor do arcadismo no Brasil, estudou direito em Coimbra e voltou à terra natal para exercer a profissão e cuidar de sua herança. Apesar da sua vida pacata em Vila Rica, foi uma das vítimas de rigor que o governo português tratou os participantes, que foi a Inconfidência Mineira. Preso em maio de 1789, após o interrogatório, em julho foi encontrado enforcado em seu cárcere. Há uma hipótese de ter sido assassinado. Como poeta de transição, sua poesia ainda está ligada ao cultismo barroco, em vários aspectos. Mesmo assim, era respeitado, admirado e tido como mestre por outros poetas árcades, como Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Sua obra lírica é constituída principalmente de ecóglas e sonetos. Dentre elas são dignas de destaques, obras poéticas, obras que introduziu o arcadismo. E Vila Rica, poema épico. Ainda com poesia lírica, Tomás Antônio Gonzaga, português de nascimento. Tomás Antônio Gonzaga passou sua infância no Brasil, voltou a Portugal e se formou em Coimbra. A partir de 1782 passou a exercer o cargo de ouvidor em Vila Rica. Apaixonou-se aos 40 anos de idade por Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, de 17 anos. A família da moça se opôs ao namoro quando estava prestes a vencer as resistências. Foi preso e enviado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, por ter participado da Inconfidência Mineira em 1789. Os últimos anos de sua vida passou exilado em Moçambique, casando com a filha de um comerciante de escravos. Já na poesia épica nós temos Basílio da Gama, que foi um poeta luso-brasileiro do Brasil colônia, filho de pai português e mãe brasileira. Ficou órfão e foi para o Rio de Janeiro. Entrou em 1757 para a Companhia de Jesus. 2 anos depois, a ordem foi expulsada do Brasil. O poeta foi para Portugal e depois para Roma, onde foi admitido na Arcádia Romana. Aí na poesia épica nós temos Santa Rita Durão, temos a obra Caramuru, a mais importante obra de José de Santa Rita Durão. É um poema épico cujo tema é o descobrimento da Bahia. O poema foi escrito em 1781, uma das obras que mais se destaca no arcadismo brasileiro.